Senhoras e senhores, novamente bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema dessa edição é raio-x atual do setor e estudo de descarbonização. E damos boas-vindas ao presidente da Anfávia e vice-presidente jurídico, tributário e de relações institucionais da Stellantis para a América do Sul, Márcio de Lima Leite. Lembramos que as palestras das RAs ficam disponíveis em nosso canal no YouTube e que na próxima segunda-feira não teremos, então, RA SIC Caxias. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Peço a atenção de todos e convido ao palco para a saudação o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saúdo de maneira muito especial o nosso prefeito Adiló Domênico. Obrigado por estar conosco. Essa é a primeira vez que o senhor nos visita após a sua reeleição, e receba aqui de viva voz os nossos cumprimentos e muito sucesso na sua gestão. O seu sucesso é o sucesso de toda a nossa cidade. Também cumprimento o vereador Adriano Bressan, que representa a Câmara de Vereadores, o nosso palestrante do dia de hoje, Márcio de Lima Leite, bem-vindo a Caxias, o vice-presidente da Anfávia, Edson Martins, nosso parceiro aqui da casa, bom tê-lo conosco, ex-presidentes aqui da SIC Caxias, a imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram estar aqui conosco nessa edição especial de RA. É uma honra dar início a esta edição da nossa RA SIC, na qual nós recebemos o presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o Márcio de Lima Leite, que nos prestigia em uma ocasião de grande importância, a abertura da Electric Move Brasil 2024, que acontece daqui a pouco, lá no nosso pavilhão da Festa da Uva. Em nome da SIC Caxias, dou-lhe as boas-vindas à nossa Serra Gaúcha, uma região que, além da sua tradicional vocação industrial, vinícola e turística, se destaca nacionalmente pelo vigor e pela inovação de todo esse ecossistema empresarial. Aqui em Caxias do Sul, nós respiramos tecnologia, com uma cadeia industrial produtiva sólida em autopeças, componentes e veículos, compostas por empresas que têm há décadas contribuído para a produtividade do setor automotivo nacional e global. Aqui em Caxias do Sul já se produz eixo elétrico, ônibus autônomo, veículos elétricos em geral, em todo esse ecossistema. A Serra, meu caro Márcio, é um exemplo vivo da capacidade de inovação e de adaptação da indústria nacional. Somos pioneiros no desenvolvimento de tecnologias em materiais compósitos, de soluções avançadas, como grafeno, como nióbio, e suas aplicações na vida real. Fruto do trabalho integrado entre empresas, universidades e centros de pesquisa. Esse ecossistema oferece não apenas capacidade de produção em escala, mas também a criatividade e a agilidade que o setor exige para se adaptar
aos desafios da eletrificação, da conectividade e da sustentabilidade. Nossa expectativa é que com a Electric Move é grande, pois o evento traz à nossa cidade as principais tendências e inovações no campo da mobilidade elétrica e das energias renováveis. A feira nos coloca no centro da discussão sobre o futuro de mobilidade e de sustentabilidade. Temas que ganham cada vez mais espaço em todo o mercado global e nas agendas das nossas empresas, bem como dos governos. E aqui, se me permitem, um parênteses. Preciso reafirmar que somos parceiros, caro Márcio, intransigentes na defesa da indústria nacional e do conteúdo nacional. Enfim, a Electric Move é uma vitrine das tecnologias que prometem revolucionar o mercado e transformar o setor automotivo. E também Caxias do Sul está orgulhosa de sediar este evento que destaca o potencial de nossa indústria e liderar este processo de transição para uma frota eletrificada e sustentável. Agradeço mais uma vez, Márcio, pela tua presença aqui conosco. Espero que tu te sintas acolhido na nossa Serra Gaúcha e leve daqui uma ótima impressão. Estamos certos de que a Electric Move será um marco que vai consolidar Caxias do Sul como referência na eletrificação automotiva. Muito obrigado, uma boa RA e uma grande feira a todos nós. Senhoras e senhores, convidamos para que participem da Semana Municipal do Empreendedorismo, que tem como objetivo desenvolver palestras, debates, seminários e outros eventos para fortalecer e disseminar a cultura empreendedora no município de Caxias do Sul. Nesse ano, o evento acontece de 12 a 14 de novembro e pretende ainda estimular o envolvimento dos diversos setores, indústria, comércio, serviços, agronegócio e comunidade em geral, para valorizar a diversidade econômica do município em prol de uma Caxias ainda mais empreendedora. A Semana Municipal do Empreendedorismo é uma entrega para a cidade e foi construído de forma colaborativa pelas entidades locais. A SIC é um dos principais colaboradores nesse projeto e será palco de 2 palestras e uma oficina que acontecerão no dia 13 de novembro. Fica o convite para que participem e prestigiem a nossa Semana Municipal do Empreendedorismo. Durante a palestra, pedimos que permaneçam em silêncio. E para ouvirmos mais sobre eficiência energética no setor automotivo, como será o futuro da economia e da indústria automotiva, mercados de exportação e a evolução dos combustíveis, produção de veículos com outras tecnologias e estudo de descarbonização, convidamos ao palco da RA SIC Caxias para a sua apresentação, Márcio Leite. Bem-vindo, presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Um prazer enorme estar de volta a Caxias, cidade, região maravilhosa, pelos bons vinhos, pelas pessoas, por ser um berço da indústria, de um gigantismo que muitas vezes o Brasil desconhece na sua totalidade. Caxias, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de acompanhar um pouco melhor o que acontece em Caxias, é uma transformação e representa o que nós, brasileiros, queremos do Brasil, representa o que os americanos também gostariam de ver nos Estados Unidos, que é uma indústria pujante. O Brasil
passou por um momento de grande desindustrialização nos últimos anos. A indústria, ela perdeu o seu protagonismo principal durante alguns anos, talvez décadas, e, por sorte, nós tivemos o agronegócio que nos ajudou como país. Agora, abrir mão da indústria é renunciar à vocação natural do Brasil. É renunciar uma competência que nós, brasileiros, temos, fruto de muito investimento e de muita tecnologia. Antes de entrar um pouco nessa conversa, eu gostaria de cumprimentar a todos em nome do prefeito, do presidente Celestino. Gostaria de passar para vocês um abraço em especial dos fabricantes de automóveis no Brasil, e aqui representados pela Anfávia. A Anfávia é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Nós representamos um percentual significativo do PIB. Quando falamos em torno de 20% do PIB industrial, 5,5% do PIB como um todo, e principalmente pela capacidade transformadora do setor da indústria automobilística. Estar na Anfávia neste momento é motivo de muito orgulho. Eu nasci, fui criado ao lado de uma fábrica de automóveis, perdi meu pai com 6 anos de idade, tive a oportunidade de conhecer o que uma indústria ela pode provocar no seu entorno, trazendo conhecimento e mudando e transformando a realidade das pessoas. Nada, nenhuma indústria, nenhum setor, nada é capaz de transformar a vida das pessoas como a força e o conhecimento. Estar na Anfávia nesse momento me leva a refletir sobre a responsabilidade de dormir todos os dias, sabendo que 1.200.000 pessoas são impactadas todos os dias por decisões que nós tomamos. Trazer investimentos é uma das tarefas mais difíceis, porque hoje nós concorremos com grandes países que romperam barreiras, que contam com subsídios, e você convencer matrizes ou mesmo o empresário brasileiro a investir em um país com as dificuldades naturais que nós temos é um processo desafiador. Mas a indústria automobilística, nesse momento, tem o maior ciclo de investimentos da sua história. São 130 bilhões de reais que nós anunciamos esse ano como o maior ciclo de investimentos. Por que esses investimentos foram anunciados? O que está por trás desses investimentos? Se nós falamos que o nosso mercado já chegou em 2013 a 3.800.000 unidades, e o Brasil produzia 3.700.000 unidades. Há 2 anos, nós fechamos com 1.900.000. Não foi uma queda pequena, porque era 3.800.000, com previsão de chegar a 5 milhões em 2020, e encerramos 2020 com 1.900.000. Nós temos uma capacidade instalada de 4,5 milhões de veículos. Estamos produzindo 2.600, vamos fechar com 2.600. E por que estamos fazendo tantos investimentos? Primeiro, o Brasil é um país altamente promissor. Um mercado consumidor gigante. Nós não precisamos de investimentos em capacidade e para aumentar as nossas capacidades, como ocorreu lá atrás, em 2010, 2011, 2012.
mas hoje nós estamos com a maior transformação da indústria automotiva no Brasil e no mundo. É a maior transformação. Há pouco eu dava o exemplo que o Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores, não produz câmbio automático. Por quê? Porque nós perdemos o timing como país de focar em uma nova tecnologia que estava chegando e que o Brasil optou naquele momento por privilegiar as importações. E não tivemos uma política industrial capaz de atrair fabricantes para produzir transmissões automáticas. O mesmo aconteceu com semicondutores. Semicondutores, o Brasil tinha fábricas que nunca tinham produzido um semicondutor, fábricas montadas que foram investidos bilhões e bilhões, que nunca produziram, e o Brasil parou a sua indústria por falta de semicondutores. É o discurso que se tinha que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, nós não podemos ter neste momento. Caxias do Sul representa a força da indústria, os bilhões e bilhões de investimentos e uma história, uma tradição extremamente robusta, direcionada principalmente para o setor automotivo. E essas novas tecnologias, o que elas representam para a gente? Um carro elétrico hoje, ele tem, em média, 40% de componentes, comparando com o carro a combustão. E os outros? Quem que vai produzir os outros componentes? Este vai ser o futuro da nossa indústria? Estados Unidos gastaram 50 bilhões de dólares para impulsionar a venda de veículos elétricos naquele país. Cada consumidor que comprava um carro elétrico, o governo dava um bônus de 7.500 dólares. Na Europa, cada consumidor que comprava um carro elétrico tinha um bônus de 7.000 euros. E o pretexto? A descarbonização. Mas que descarbonização? A Europa estava dependendo das termoelétricas que eram produzidas, a energia era produzida a carvão. Então nós vamos dizer que esse carro elétrico que estava rodando na Europa é o carro elétrico que vai descarbonizar o planeta com as termoelétricas produzindo energia a carvão? É um retrocesso e voltamos e falamos, é o carro que está andando a carvão. Esses desafios, eles trazem um aprendizado muito importante, que o mundo ele não pode se curvar aos modismos. A indústria, a produção de carro elétrico é uma realidade. Que ótimo! Ela vai contribuir para a descarbonização. Ela vai contribuir para o meio ambiente. Ela vai dar um salto tecnológico. Agora, o Brasil, nós temos uma competência gigante em outras alternativas para a descarbonização, e inclusive o carro elétrico. Nós temos como produção dos minerais, dos metais mais preciosos para a produção de baterias elétricas. O Brasil tem que ter um olhar para essas tecnologias que são uma realidade. Então a conversa é, o que é melhor, o carro elétrico ou o carro a combustão, ou o híbrido a etanol? O que vai prevalecer no final da discussão? O que vai prevalecer é um somatório de esforços em busca da descarbonização, de forma
responsável. O que foi feito na Europa fez o mercado desabar. Quando se tirou os incentivos, a indústria e os novos produtos, principalmente os carros elétricos, pararam. A indústria parou. Ao ponto de, no mês de outubro, o Brasil, este mês, apresentei ontem na coletiva de imprensa, este mês o Brasil ultrapassou a Alemanha em emplacamentos. E nós vendemos mais carros no Brasil do que a Alemanha vendeu na Alemanha. Uma das únicas vezes da história. Passamos a ser o quinto mercado consumidor de carros. Mas por quê? Porque a Alemanha antecipou, fez uma transição rápida que maltratou a sua indústria local, gerou desempregos e o preço do automóvel subiu de tal forma que o consumidor não conseguiu comprar. Agora, nós temos no Brasil alternativas para termos uma transição suave, respeitando os produtores, os fabricantes e os fornecedores que têm tecnologia que o mundo não tem. Os biocombustíveis são tecnologias que o Brasil desenvolveu nos últimos 50 anos e que o mundo desconhece. Eu faço parte de um grupo que tem grandes investimentos na França, pela Peugeot e Citroën, na Itália, em especial Fiat, também no Brasil, nos Estados Unidos, com a Jeep, com a Ram, com a Chrysler. E quando você começa a discutir o que você tem no Brasil, eles se curvam e não acreditam que nós conseguiremos alcançar as metas de descarbonização utilizando as tecnologias que desenvolvemos há mais de 50 anos e depois melhoramos, há 20 anos lançamos o Flex, agora o híbrido a etanol. Todo esse processo ele fez com que, na época que foi desenvolvido isso, foi desenvolvido para que o Brasil reduzisse o aumento de preços e a inflação pelo aumento do petróleo. Não tinha nenhum viés ambiental. Quando o mundo começou a olhar para a questão ambiental, o Brasil estava pronto para dar uma resposta à altura, que é a utilização dos biocombustíveis. Então, o Brasil tem os biocombustíveis. Os biocombustíveis têm uma força tão grande para nós que ele equivale, em termos de descarbonização, nós temos uma frota de 43 milhões de veículos circulando. Ele equivale a 8 milhões de carros elétricos circulando no Brasil, em termos de descarbonização. Por quê? Porque o que nós entregamos de descarbonização com etanol equivale a 8 milhões de veículos elétricos. Nenhum país do mundo tem isso. E nós temos. Qual o orgulho que nós temos em defender essa bandeira? Em ter uma transição responsável, para que esse mercado não afaste mais o consumidor. Porque quando o consumidor não troca o seu carro, olha o que acontece. A frota do Brasil, um carro usado, ele emite 23 vezes mais CO2 do que um carro novo. Você, quando dificulta esse cliente, esse consumidor a trocar o seu carro, mesmo que não seja para um carro zero, mas ele sair do velhinho dele de 15 anos para um de 12, o que vai de 12 para outro de 8, de 8 para um de 3, você estimular essa renovação da frota em busca da descarbonização, ela certamente tem um efeito muito maior do que você privilegiar e acelerar o processo do carro elétrico. Por quê? Porque o objetivo é a descarbonização. E essas são discussões que nós precisamos ter como país, como produtores, levar essas discussões para todos os fóruns e entender
que as soluções que nós temos no Brasil são soluções magníficas. E eu estou falando aqui dos biocombustíveis, estou falando do etanol e o biometano. O biometano é de uma grandeza, é de uma capacidade do Brasil dar um salto em termos de novas tecnologias e descarbonização pela característica do país, a um custo extremamente atrativo e resolvendo um outro problema, que é o problema do metano. Então, nós temos um outro problema que a gente consegue resolver também com o biometano. O gás natural, ou seja, nós temos quantidades de soluções, e é o que nós chamamos. O futuro do Brasil é elétrico? Não, o futuro do Brasil é eclético. Nós vamos ter todas as tecnologias. Nós precisamos ter um olhar para todas as tecnologias, mas sem nos curvarmos a uma importação irresponsável que um dia pode nos levar à bancarrota. Por que eu falo isso? O Brasil vive esse momento questões muito curiosas. O mercado brasileiro está crescendo este ano 15% em emplacamentos. Nós tivemos esse mês o melhor mês de vendas desde dezembro de 2014. Nós emplacamos 11.500 veículos diariamente. O melhor mês desde dezembro de 2014, nos últimos 10 anos. Nós tivemos, apesar do crescimento de 15%, a produção cresceu 7%. Isso é um sinal gravíssimo. Porque se o mercado está crescendo 15% e a produção está crescendo 7%, o cenário ideal era mercado crescer 15% e a produção crescer 20%, por conta das exportações. Os nossos países vizinhos não são produtores de automóveis e nem de caminhões. Nós deveríamos estar exportando muito mais, mas o efeito é o contrário. Por quê? Porque as importações aumentaram no Brasil. Nós estamos tendo recorde de importação. A cada 2 veículos vendidos no Brasil, a cada 2 veículos vendidos importados de fora do Mercosul, 1 é de origem chinesa. No ano passado, nós importamos 20 mil veículos da China, 26 mil. Este ano, até agora, 170 mil veículos. Desses 170 mil, nós vendemos, o mercado brasileiro de janeiro a setembro, vendeu 70 mil carros eletrificados, entre híbrido plug-in, aquele que vai na tomada, e o carro elétrico. Espera aí, Márcio, se nós vendemos 70 mil, como que a importação foi de 170? O restante está em estoque. Só em estoque nos portos existem hoje 72 mil veículos elétricos importados da China. E para onde vão esses veículos? Por que esses veículos estão no Brasil? Uma estratégia errada? Não. Estados Unidos elevaram a alíquota para mais de 100%, a tarifa. China não consegue vender nos Estados Unidos. Europa elevou a tarifa para 45%. China não está conseguindo colocar na Europa. Índia, que não falamos da Índia. A Índia hoje é uma grande ameaça e uma grande oportunidade para o Brasil. Ameaça por quê? Tem produção principalmente de máquinas e dominando várias licitações aqui no nosso país. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a Índia elevou a alíquota para mais de 100%. Canadá, mais de 100%. E o Brasil, até o ano passado, era 0%.
o Brasil reduziu a alíquota para a importação de carros elétricos. E estamos recompondo de forma gradual. Então, por quê? O Brasil não pode se curvar a modismo, porque nós corremos o risco de destruir a nossa indústria. Agora, nós temos que nos valer daquela capacidade gigante de transformação. Alguns sinais para algum otimismo, e ele existe, esse otimismo existe. Mercado, o melhor desde dezembro de 2014. Soluções para descarbonização, o Brasil tem, nenhum outro país tem. Principalmente quando consideramos do berço ao túmulo. Todo o processo de produção, desde a extração do minério. E o mundo tem um problema porque ele tem que entregar a descarbonização. Agora, como que ele pode entregar? Nós, fornecedores do Brasil, nós temos capacidade de vender para esses produtores lá fora, para esses fabricantes. Sob qual pretexto? Não apenas da competitividade do nosso produto e do preço, mas aliado a isso, porque o nosso processo de descarbonização durante a fase de produção entrega eficiência e descarbonização para as plantas fora do Brasil. Então eu vejo na minha empresa, eu vejo nos associados da Anfávia, todos perguntando, eu gostaria de ouvir o fornecedor do Brasil, porque se eu contratar um fornecedor do Brasil, em termos de emissão de CO2, eu ganho uma economia aqui na Europa, eu ganho uma economia na China, eu ganho uma economia nos Estados Unidos, e eles têm que entregar uma redução de CO2. Então, nós temos uma oportunidade de ouro. O programa Mover, ele traz um investimento de mais de 60 bilhões somente em P&D nos próximos 5 anos. Se o Brasil não investir 50 bilhões, 60 bilhões, os fabricantes, nos próximos 5 anos, estarão fora do programa Mover. O programa Mover é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que é quase uma condição para estar no mercado. E as indústrias vão investir. Esses 130 bilhões, soma-se a isso os gastos que teremos em P&D para transformar a posição do Brasil. E qual o impacto para os fornecedores? O impacto extremamente positivo se formos rápidos e se tivermos antenados a todo esse processo que está acontecendo. Grandes oportunidades, grandes desafios e uma política muito importante. E é por isso que eu falo do meu orgulho de estar aqui hoje com as senhoras e com os senhores, de estar trazendo algumas informações. O nosso dia a dia, nos últimos, nós tivemos mais de 5 encontros com o presidente Lula recentemente. Temos falado com o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, constantemente, com os governadores. Nós temos que trazer, nós não temos partido político, nós não temos preferência partidária, mas nós temos um compromisso com o Brasil e um compromisso com 1.200.000 pessoas que estão dependendo das nossas decisões. Falar com a Petrobras, ajude nesse processo de transição. Ministério de Minas e Energia lançou agora o combustível do futuro, que foi um processo iniciado dentro da Anfávia em parceria com as outras associações. Para quê? Para que a gente tenha mais biocombustível, mais etanol, também favorecendo o biodiesel, para que a gente tenha matriz energética mais limpa. Eu termino por aqui a minha fala falando dos nossos desafios, dos investimentos que estão vindo, dos desafios pela chegada também dos chineses ao Brasil. A gente sempre fala que os chineses são muito bem-vindos e é uma verdade. Eles são muito bem-vindos, desde que venham investir em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, desde que nos ajude a desenvolver a cadeia de fornecedores,
que traga soluções tecnológicas, porque a China, quando estava na transição da indústria, ela fechou o mercado e dizia: para vender no meu país, você tem que ter um sócio chinês e você tem que investir no Brasil e não proteger os seus produtos. Eu quero ter acesso a toda a tecnologia. Com isso, ela aprendeu. E o que nós pedimos hoje, nada diferente. Invista no nosso país, traga tecnologia para o nosso país, faça parcerias com os nossos fabricantes locais, porque aí sim nós também conseguiremos explorar outros mercados. Agora, achar que o Brasil está com as portas abertas para receber produtos importados com o pretexto de que estão sendo industrializados no Brasil, mas quando você olha no CAGED, não tem empregados, isso não é industrialização. Nós fizemos um levantamento recente sobre compras pelo setor público de máquinas. Nós não temos o percentual definido ainda, estamos em fase final. Mas identificamos e apresentamos ao governo. Olha, essas licitações que foram vencidas foram por fabricantes que se habilitaram como fabricantes na concorrência e empregam menos de 10 empregados. Isso é fabricante? E como o Brasil tem tratado esse tema em pleno PAC, que o Brasil espera investir mais de 1 trilhão para acelerar o desenvolvimento econômico. Se não estivermos atentos a isso, nós vamos acelerar as importações em detrimento da indústria local. Esta é uma batalha diária, é uma batalha dos senhores empresários todos os dias, estarem vigilantes, estarem dos comerciantes, para que não deixemos portas abertas neste momento histórico da indústria. Eu vou finalizar, porque a minha voz já não é tão boa, porque, infelizmente, eu tenho algumas atividades na minha vida, e uma delas eu sou conselheiro do Clube Atlético Mineiro, que está disputando 2 finais, a Copa do Brasil e a Copa do Libertadores da América. Eu estou simplesmente em êxtase total na minha vida, e eu tenho já exercitado muito a minha voz recentemente. E, para finalizar, com uma frase do Ariano Suassuna, que ele dizia o seguinte: o otimista é um ingênuo, o pessimista é um chato, e eu prefiro ser um realista esperançoso. Muito obrigado a todos vocês e um bom almoço. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente. Temos umas perguntas. Convido o presidente Celestino também ao palco. Muito obrigado, presidente Márcio, pela aula de Brasil. Ó, nós perdemos a oportunidade, né? Nos falta um pouco de senso de oportunidade. A gente exercita para perder a oportunidade. Eu tenho uma pergunta aqui muito instigante do Joel Goulart. Qual é o melhor caminho para a indústria automotiva do Brasil fazer frente à entrada de veículos chineses sem criar um problema no agronegócio brasileiro? A gente falava um pouco no nosso reservado sobre essas questões geopolíticas, né? Acho que está muito alinhada com essa. É uma ótima pergunta. O Brasil, a China é fundamental para o Brasil. O Brasil é provavelmente o único país, ele era o único, não sei se ainda é, o único que tem superávit na balança comercial com a China. Então, a China, hoje, ela é um parceiro importantíssimo para o Brasil, e nós vendemos para a China produtos praticamente não industrializados ou de baixo valor agregado, principalmente commodities e comida.
e nós importamos produtos extremamente industrializados da China. A China tem como característica principal a negociação. Isso faz parte dos chineses, isso faz parte da cultura dos chineses, desde quando a gente vai comprar alguma coisa em alguma loja chinesa no varejo, é aquela coisa, quando você dá 50, não, 40, 30, 20, não, por 10 você leva. É da cultura do chinês o processo de negociação. O Brasil, ele tem, neste momento, total condição de ter uma boa negociação com a China. O Brasil está dando previsibilidade à China, o Brasil tem ofertado comida para a China, que é algo extremamente relevante para a China. O Brasil, politicamente, tem um alinhamento com a China, gostemos ou não, cada um tem a sua opinião, mas ele tem um alinhamento importante com a China. E a prova disso é a própria Dilma Rousseff na China. Eu estive lá recentemente, encontrei-me com ela no BRIC. Eu fiquei impressionado com a forma que é tratado e como o respeito que se tem. Então, respondendo à pergunta, um processo de negociação sério, respeitando o momento de transição da nossa indústria. Fazer negócios. Fazer negócios. Essa é a coisa. Edson, bom dia. Bom dia, Edson da Grale. Inicialmente, Márcio, obrigado por ter aceito o convite, parabéns pela apresentação e eu acho que deve ter chamado a atenção de todos, sem nenhum apoio audiovisual, nenhuma apresentação, tudo de cabeça, riqueza de dados e números. Então, parabéns, Márcio, acho que você é a pessoa certa para liderar uma associação como essa, né, num momento tão desafiador da indústria automobilística brasileira. Eu queria ver com a tua opinião com relação ao bloqueio desse avanço generalizado de produtos chineses na indústria automotiva brasileira. Você enxerga a criação de barreiras não tarifárias ou somente o governo está pensando em aumento de alíquotas progressivos para os próximos anos? Por exemplo, você citou muito bem que a gente tem que avaliar do berço ao túmulo, né, toda essa geração, né, de contaminantes num processo, né, veicular. Você enxerga a criação de um selo nesse sentido, ou outras barreiras tarifárias, não tarifárias, sendo possíveis de ser criadas? Você está vendo isso acontecer no governo? Ótima pergunta e muito obrigado, boa colocação. Primeiro, o governo está sensível a isso. O governo conhece, ele tem hoje muita informação que tem sido trabalhado junto ao governo. A questão fundamental é do berço ao túmulo. Pensem, o governo ele tem cobrado dos fabricantes, primeiro, investimentos para que ofereçamos produtos que sejam altamente competitivos do ponto de vista de eficiência energética e de descarbonização. Desde o início do programa Inovar Alto, depois Rota 2030 e agora Mover, o Brasil tem colocado e tem entregue, em média, aí 13% de eficiência e de redução a cada momento. Nós temos um estudo da Anfávia, que ficou pronto agora recentemente, feito junto com a BCG, Boston Consulting Group. Nós vamos entregar como redução de CO2 240 milhões de toneladas de redução de CO2, com medidas que estão sendo tomadas. Pode-se chegar a 400 milhões de redução de CO2 se o governo adotar políticas, dentre elas a renovação da frota, que o governo, isso é uma questão de responsabilidade social. Todo esse esforço ele é feito e aí nós vamos abrir para importação de produtos que são feitos a carvão. A nossa matriz energética é 85% de fonte renovável, energia limpa, 85%.
Da China, quanto que é? Mais de 70% da energia gerada na China é uma energia suja. O setor de transporte no Brasil, ao que todos falam, o setor de transporte no Brasil ele não é responsável tão grande para a emissão de CO2. Hoje, o setor de transporte responde por 13% de emissão de CO2 e 11% os automóveis, 13% considerando aviões, trens e tudo mais. Somente automóvel e caminhões, 11%. Na China, nos Estados Unidos, esse número é muito maior. Então, o que o Brasil? E com isso a gente vai continuar importando produtos, não só veículos, produtos fabricados com energia suja, com subsídios e trazendo isso para o Brasil como se nada tivesse acontecendo. Então, o Brasil vai lançar, sim, um programa nesse sentido. Há uma grande discussão no governo, talvez seja o início, mas é fundamental colocar esse assunto sobre a mesa. Márcio, eu tenho mais uma pergunta aqui, que diz muito respeito à métrica dinheiro, né, preço. Pergunta no sentido de quando é que você enxerga que o carro elétrico será mais barato do que o carro a combustão? Esse mesmo estudo da descarbonização, ele aponta que nós vamos chegar em 2030, 2032, com 50% dos veículos sendo vendidos eletrificados, mas não elétricos, eletrificados, considerando também os veículos, principalmente os híbridos. Então, falando de elétricos, esse número, tudo que se falar hoje, amanhã pode ser diferente. A gente não sabe o que o Trump vai fazer nos Estados Unidos em relação a isso. O Trump, todo o compromisso, toda a discussão que se tinha aí em relação a questões ambientais e as metas, não fazem parte do governo Trump e isso não foi concordado com o Trump. Então, o que se coloca para se produzir um carro elétrico hoje, ele é, em média, 30% mais caro do que um carro híbrido ou um carro a combustão. Então, isso ainda, pelo menos pelos próximos 10 anos, nós não vamos ter essa comparação aí entre o carro elétrico e o carro a combustão. Ele vai continuar custando mais, mas é uma realidade que ele vai caindo. Agora, quando se compara com o carro chinês, é diferente, porque o carro chinês, você está pegando um excesso de produção e uma capacidade ociosa da indústria. Muito bem. Márcio, eu tenho diversas outras perguntas aqui e depois, durante a tarde, nós vamos procurar responder para os nossos ouvintes. Nós temos um compromisso de estar na feira daqui a pouquinho, então, respeitando esse horário, eu gostaria que, junto com as tuas considerações finais, tu pudesses traçar, levando em conta a tua experiência de relacionamento mundial, saindo um pouco do mundo automóvel. Nós tivemos no dia de ontem, anteontem, o desenrolar da eleição americana, você acaba de citar, o novo presidente americano, e obviamente que nós vamos ter mudanças de comportamento na geopolítica, ele já externou isso, né? E gostaria que tu pudesse traçar um paralelo quais são os efeitos para a América Latina, para o Brasil, enfim. Ele notadamente vai impor tarifas a importações, isso vai gerar mais excedente de produção na China, que vai ter que descarregar isso em algum lugar. Então, se tu pudesse, juntamente com as tuas considerações finais. Aí. A questão o Trump nós conhecemos, né? Qual que é a grande diferença do Trump hoje para o Trump no seu primeiro mandato? Nós conhecemos o Trump, ele não é mais um outsider, como ele foi apresentado na primeira eleição. E nós sabemos que o Trump tem duas questões em especial. Ele tem um olhar extremamente não no sentido de excesso, mas um olhar muito focado no protecionismo e no crescimento da indústria americana. Então, isso é o primeiro sinal bastante forte que a gente tem de que todas as barreiras possíveis para a entrada de produtos
tanto nos Estados Unidos quanto nos parceiros comerciais dos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas aí leia-se México e outros países. Então, o Donald Trump ele fará e fará de uma forma muito rápida. Por outro lado, ele tem a questão da Tesla. A Tesla foi uma grande incentivadora da campanha do Donald Trump e é uma empresa extremamente com viés nos carros elétricos. Então, ali nós vamos ter que observar o que vai acontecer. Para o Brasil tem uma grande oportunidade. Eu penso que nós não podemos aguardar e esperar tempo para fazer uma aproximação com o governo Trump, porque o empresariado ele vai se ocupar disso, ninguém vai considerar que o Brasil terá um relacionamento ruim com o governo, com o presidente Trump. Então, acho que a gente vai ter mas um pouco mais de dificuldade do que em outros momentos. Até pelas declarações recentes que a gente tem acompanhado, um pouco mais de dificuldade a gente vai ter. Muito bem. Caro Márcio, te agradeço mais uma vez a tua escolha pessoal de estar em Caxias do Sul no dia de hoje, numa jornada extremamente atribulada, mas para nós emocionante e cativante ver a maneira como tu defende o Brasil. Tu nos deu aqui uma aula de brasilidade, de defesa de conteúdo nacional, de indústria nacional, de riqueza gerada aqui. Só essas três coisas geram emprego, renda e oportunidade para as nossas pessoas. Obrigado por estar de novo aqui conosco. Leva a Serra Gaúcha no teu coração. Conte as coisas boas que você viu aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, um prazer enorme. Obrigado. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção, parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo.
Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa e campo, com Marcopolo já sou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos. Com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica
ficar te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender a desenvolver. Meu caminho eu vou fazer. Conhecimento pra crescer. Meu caminho eu vou fazer. Vou seguir um novo ritmo na minha batida. Então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar. Sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Aprender a desenvolver. Meu caminho eu vou fazer. Conhecimento pra crescer. Meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar. Somos a IT Brasil, líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada. Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis, pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas. A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer
mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.